pessoal, tudo bom? Boa noite, boa tarde. Eu sou a Camila, essa aqui é a Virgínia. A Vivi está recém-operada, tá, gente? Então, talvez ela tenha que sentar no meio da apresentação. Mas hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre competições tech, que pode parecer um tema um pouco distante, né, da temática de tecnologia. A gente poderia trazer a pesquisa que a gente faz, a gente poderia trazer os trabalhos que são desenvolvidos no colégio, mas a gente escolheu esse tema por uma razão muito específica. Quem somos nós, né? Nós somos o canal Peixe Babel. Né? Você gosta de apresentar? Vai lá. Nós somos o canal Peixe Babel, um canal de tecnologia no YouTube. Ele foi fundado em 2014. Basicamente, eu falava das competições de robótica que eu participava na época. Infelizmente, eu não participo mais. Mas eu comecei despretensiosamente a falar sobre competições de robótica. Ah, que legal esse trabalho que a gente desenvolve. Meu Deus, tem muita gente lá em cima, eu não tinha visto. Aí, que legal isso aqui, a gente desenvolve muitos trabalhos na Bahia, olha só. A gente é referência. E aí, de repente, virou um lugar onde as pessoas gostavam de ouvir sobre outros tipos de tecnologia também. Eles pediam temas mais abertos, de outras áreas. Muita coisa de IA, programação em geral, né? Uma coisa mais ampla da área de tecnologia como um todo, né? Não só da robótica, que era o seu xodó. E aí, em 2018, a Vivi integrou também a equipe do Peixe Babel, e agora ela traz muito dessa experiência dela, que é mais com os jovens, né? O futuro da tecnologia. Então, você que está com o passador, pode passar. Então, justamente trazendo essa questão do jovem, né, na cultura, uma coisa que a gente gosta muito de falar e que nem sempre a gente percebe é que a tecnologia está basicamente em qualquer coisa que a gente usa. Aqui, acho que a maioria, né, já nasceu ali na década de 90 e tal, começou a ver... Quem foi antes também começou a ver melhor, que a gente tinha uma época sem internet, sabe? Já existiu essa época, nem todo mundo tinha computador em casa, e hoje em dia, no nosso bolso, a gente tem um computador que é... Quantas vezes melhor do que o computador que levou o homem à Lua? Não sei quantas vezes, mas é um computador mais potente. Muito mais potente do que o computador que levou o homem à Lua. Sabe? Como é que a gente consegue ver isso? Como é que a gente toca isso? Bom, a gente consegue ver isso em qualquer lugar. No campo, na agricultura, muita coisa já é automatizada, já tem máquina fazendo, já tem máquina inteligente fazendo. Na indústria, é um monstro. Né? A indústria foi uma das partes que movimentou demais. Na rua, o tempo inteiro a gente tem coisa, a gente está sendo, inclusive, vigiado o tempo inteiro. Tem câmera para tudo quanto é lado, tem radar. E até na nossa casa, não só no nosso bolso, mas na nossa casa. Quem aqui tem um Google Home da vida, um Alexa, que está escutando a gente o tempo inteiro? Mas ele também está na nossa casa. E já que esse mundo é tão tecnológico, tudo tem tecnologia, você pode estar em qualquer área, você pode estar na humana, você pode estar na biológica, você pode estar na saúde. Ainda assim tem a tecnologia. A gente saber mexer com a tecnologia é muito importante, porque o conhecimento tecnológico ele não é só para o profissional, não é só quem vai programar ou quem que vai lidar com isso, quem vai fazer os computadores, e sim também como é que você vai interagir com o mundo. Então, a apresentação de hoje ela tem um pouco desse objetivo de quebrar essa fronteira, de dizer que tecnologia é coisa de quem desenvolve tecnologia. Quando a gente falar de tecnologia, a gente está falando basicamente do mundo ao nosso redor. Então, o conhecimento tecnológico é simplesmente você saber interagir com o mundo, você saber interagir com a sua casa, você saber interagir com a cidade ao seu redor. Então, a gente fala um pouco aqui sobre como que a gente quebra essa barreira e mostra que tanto o profissional da tecnologia como o usuário também, eles têm que começar a olhar para a tecnologia como isso, como é a nossa vida, é tudo ao nosso redor. É como um meio. Né? Então... Opa. Passou, volta. Então, a gente está muito acostumado, quando a gente pensa no profissional de tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, né, a gente está acostumado com pessoas no computador, programando e desenvolvendo. Nessas duas fotos aqui, é curioso, lá em cima, sou uma jovem eu.
e a sua equipe na fila para fazer inscrição na competição, e a gente não tinha tempo a perder, então vamos abrir os notebooks aqui enquanto a gente está na fila, vamos programar. E na foto de baixo... na foto de baixo é uma aula que eu dei, que os meus alunos eles desenvolveram um jogo que era acessível para cego, só que a gente não tinha como tampar o olho de todo mundo, então um dos alunos colocou uma touca na cabeça para poder fingir que não estava enxergando. Mas, em todos esses casos, né, o que a gente vê é programação, matemática, coisa hard, né, que é tudo bem duro. Mas não é só isso que vive a tecnologia, né? A gente precisa também do que a gente gosta de chamar de soft skills. Que é a palavra, é a keyword do mercado, soft skills. Que é o quê? A gente saber comunicar, a gente saber falar, a gente saber interpretar. Porque, por mais que tecnologia também seja, se a gente ficar lá digitando, a gente cada vez mais está vendo que a tecnologia não é só isso. O programador, ele não é mais, ou a programadora, obviamente, não é mais aquela pessoa que fica sentado na frente do computador, no escuro, de noite, de madrugada. Não é só isso, também. Mas não é só isso. A gente também tem que pensar que a gente precisa saber lidar com pessoas. Vai além disso, né? O fato de simplesmente você ter que trabalhar em equipes, no mercado, na academia, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber trabalhar em grupo. Algumas pessoas vão mostrar tratos diferentes, né? Alguém vai ter mais instinto de liderança, alguém vai ter mais instinto de organização, enfim, tem diversos perfis. Então, a gente sempre pensa na tecnologia como aquela inteligência lógico-matemática. Quem trabalha, quem interage com tecnologia tem que ter inteligência lógico-matemática. Não, tem que ter inteligência emocional também, tem que saber existir como uma pessoa, né? A gente é gente também, trabalhando com outras pessoas, outros seres humanos. Então, como é que a gente pratica essas duas habilidades? Como é que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que ser aquela pessoa que está atualizada de todas as principais tecnologias, mas a gente também sabe existir em sociedade como seres humanos que nós somos. A nossa humilde opinião, né, é que uma das ferramentas mais até gostosas e prazerosas de praticar essas duas coisas é através de competições. É uma forma do pessoal que está na área de tecnologia, trabalhando com tecnologia, consegue entender um pouco melhor que essa barreira ela não existe, né? Que você não tem que desenvolver só habilidade técnica, porque quando você participa de uma competição, se você tem só habilidade técnica, você não chega em lugar nenhum. Porque é um ambiente de humanos para humanos mesmo. É um ambiente onde você tem que colaborar com muita gente. Você tem que... É um ambiente de crescimento conjunto. Apesar de ser competitivo, é um ambiente de crescimento conjunto, onde você se reconhece melhor como uma pessoa. E é uma competição saudável, né? Que a gente, às vezes, tem essa visão ruim da competição, que é aquela coisa de muita pressão, que a gente não vai dar conta e tal. Não, isso aqui é uma questão de crescimento, tanto como grupo, né, com os seus pares, mas também com os outros. Você saber lidar com as outras pessoas, né? E uma coisa muito legal é que tem competição para tudo quanto é lado. Tem competição local, regional, nacional, internacional, de várias áreas. A gente tem competição, né, na área de robótica, assim, aos montes. Na área de programação, a gente tem Olimpíadas de informática, por exemplo. Igual tem Olimpíada de física, de matemática, tem Olimpíada de informática. Então, assim, inclusive, algumas dessas competições também são por empresas, né? Não necessariamente só, como é que fala, de universidade, academia. Também tem questão de empresa, mas todas visando a mesma coisa, né? Uhum, o crescimento. Tem algumas... Pode voltar lá? Desculpa. Tem umas interessantes aí, como... Deixa eu ver, a DARPA está aí? A DARPA está aqui. A DARPA está aí, é uma agência do governo dos Estados Unidos, e eles fomentam essas competições justamente para que as empresas que eles fomentam ou que querem ser financiadas possam mostrar o que eles sabem fazer. Então, eles propõem um desafio
desafio, tipo, um robô tem que dirigir um carro como se fosse um ser humano. E daí você tem que programar aquilo, desenvolver uma solução. Eles até fornecem o robô para você só tem que programar. E assim eles descobrem quem que eles podem financiar. Eles conseguem ver tratos de personalidade que eles não veriam só perguntando como que são seus funcionários. Me fala um pouco sobre a sua empresa. Não, eles veem a empresa em ação lá na competição, desenvolvendo, mostrando o que ela sabe fazer. Então tem vários exemplos muito interessantes, mas como a gente tem pouco tempo. A gente pode, depois, nas perguntas, a gente pode falar. E todas elas visam basicamente isso, é você conseguir incentivar o desenvolvimento através de uma coisa mais lúdica, mais desafiadora também, porque não são problemas que você... Quer dizer, aliás, são problemas de dia a dia, né? Tem muita coisa que é de dia a dia, a operação de resgate, por exemplo, é uma coisa bem interessante. A DARPA tem das portas também, foi que ele tinha conseguido passar pelas portas. Abrir portas, tem várias. Então, tem coisas muito legais que a gente consegue fazer com a competição, não só de coisa acadêmica, que às vezes é só uma coisa mais utópica e tal, mas também uma coisa mais aplicada. A gente acaba tendo um viés um pouco mais acadêmico, um pouco mais educativo, né? Então, eu vou passar brevemente, só para mostrar de novo uma jovem eu, que a minha vida foi regada a competições, e eu acho que hoje eu me tornei um ser humano muito melhor por causa disso, porque se eu passasse a minha vida universitária, mestrado e tudo mais, toda bitolada num computador, eu acho que eu não me tornaria a pessoa que eu sou hoje. Inclusive, o fato de eu comunicar a ciência hoje, eu era uma pessoa super ansiosa, eu não falava com pessoas direito. Então, eu ter sido colocada num grupo de pesquisa, conversado com outras pessoas, contribuiu muito para a pessoa que eu sou hoje. Mas pode passar que a gente só tem 5 minutos. Enquanto ela participava de várias competições assim, eu fui lá e fiz a minha própria competição. Porque um desafio que eu tenho, eu sou professora de ensino técnico, né, então até o 3º ano, o desafio que eu tenho é deixar os alunos acordados. Então, uma das coisas que eu fiz foi, já que é assim, a gente tem que aprender programação, vamos aprender com uma coisa legal, uma coisa que todo mundo gosta, que é fazer joguinho, de todos os tipos, jogos educativos, jogos normais, jogos educativos também. Então, todo ano, a gente faz lá uma competição dos jogos, que é com o aluno do 3º ano que eles fazem isso. E isso deixa os meninos muito felizes, porque eles estão no 3º ano, eles têm Enem no final do ano, eles não querem saber de mim. Eles não querem, por mais que eles vão fazer computação depois, eles não querem saber de mim. Então, isso deixou os alunos muito mais engajados, muito mais felizes, e vários deles depois vieram justamente fazer alguma coisa na área. E como a gente tem o nosso viés de educação e academia, a gente trouxe um pouquinho de como que isso pode contribuir com o mercado também. Quando uma empresa quer fazer um processo seletivo, quando uma empresa quer conhecer melhor até seus próprios funcionários, uma atividade lúdica, uma interação diferente pode te ajudar a conhecer muito melhor, que foi o caso do programa de estágio do CIT. Eles estavam pensando em como contratar os estagiários, né? E eles fizeram um escape room, sei lá, eu não sei explicar o escape room, é um lugar que você tem que escapar a partir de dicas. Isso. Então, eles pegaram o time de contratação, o time técnico, e colocaram para avaliar não só a habilidade deles de programar os pequenos desafios que tinham nas salas, como também quem ia tomar a posição de liderança. Quem ia, sei lá, virar um problemático e falar, você não está prestando atenção, não sei o quê. Esse daí já não serve para trabalhar em equipe. Então, através desse desafio, o time técnico e o time de contratação conseguiram escolher os melhores perfis, não só técnicos, mas também os melhores perfis de pessoa, né? E desse jeito a gente consegue ver, né, que a gente consegue pegar o entretenimento e transformar ele em aprendizado, ao mesmo tempo que a gente pega o aprendizado e transforma em uma coisa legal. Porque, né, estudar, fazer uma entrevista de emprego não precisa ser insuportável e estressante. Ela pode ser legal e você, mesmo que você não passe naquele momento, com certeza você está carregando aquilo para a vida depois. E fica só uma dica rápida, se tem pessoas aqui que contratam pessoas, não estressem essas pessoas no momento da entrevista, porque eu já fiz entrevistas que eu falei, tipo, por que você está querendo me ver sofrer? O que está acontecendo? Eu não quero trabalhar aqui Eu já não sei se eu quero mais trabalhar aqui. Então, assim, tenta fazer a pessoa se sentir bem-vinda, sabe? E esse tipo de atividade pode ajudar muito nesse processo da pessoa se soltar também. Enfim, gente, para a gente não estourar o tempo, muito obrigada. Esse é o canal Peixe Babel, essas são as nossas redes. Não deixem de entrar em contato com dúvidas, qualquer coisa. Muito obrigada, gente.
Alô, alô. Aí. Pessoal, então, roda aberta, comentários, perguntas, não precisa ser só pergunta, não é uma defesa de tese delas. Graças a Deus. Vocês podem discordar delas também, né? Pode discordar? Pode. É bom que fomenta aqui a discussão. Eu quero, não é discordar, mas eu tenho uma dúvida já para começar, que é assim, eu vejo competição, eu corro, mas não correr para ganhar, eu corro para fugir dela, porque eu não gosto de competição, eu não gosto de briga, eu penso em competição, eu penso em briga, tal. Eu gosto de colaborar, para mim colaborar, vamos fazer junto e tal. Por que vocês falam de competição? Vocês acham que competição mesmo tem algo ali que por si só é bom? Ou é mais porque vocês estão dando só um exemplo, mas tudo funciona? Quer dizer, eu fico pensando até num hackathon, por exemplo, pode ser mais colaborativo do que uma competição, digamos assim, ou é a mesma coisa? Como que vocês veem isso? Todo mundo pergunta de hackathon quando a gente faz. Eu estou colando a pergunta da Clau mesmo. Tá, entendi. A ideia dos hackathons eu tenho uma distância pessoal que eu mantenho dos hackathons, justamente porque cria esse ambiente que é menos saudável, eu acho, né? Não sei, eu não vejo tanta colaboração. Como o hackathon tem essa ideia de você ter que resolver um problema de uma determinada empresa e a sua solução vai ser usada, comprada, né? Comprada, é muito mais doído um hackathon do que uma competição desse tipo, obviamente, né? Uma competição da OBR e tal. Então, eu vejo o hackathon, assim, tem muitas coisas legais e tal, mas eu acho ele um ambiente um pouco mais hostil do que um ambiente de competição. Mas mesmo outros de colaboração, vamos falar não do hackathon, mas, por exemplo, sei lá, ou mesmo o movimento hacking, por exemplo, de fazer coisas, pôr a mão na massa e tal. Não tem uma competição envolvida ali, entendeu? Mas depende do objetivo, eu acho, porque se o objetivo é realmente, tipo, ter um melhor que os outros e esse um vai ganhar alguma coisa assim, que muito dinheiro, um contrato, dá meio que um instinto de competitividade mesmo, não saudável nas pessoas. Mas essas competições que a gente está falando, o objetivo principal, lógico que tem prêmio, dinheiro e tudo mais, mas o objetivo principal é crescer o conhecimento. Então, a gente não hesita em colaborar com outras equipes. Cansei de ajudar outras equipes. Então, não tem essa competitividade pouco saudável de você querer que o outro perca. Não, todo mundo tem que crescer junto. Lógico que, se você tem sua arma secreta, você não entrega para ninguém, porque é uma competição, mas todo mundo colabora, a gente programa para os outros, eles programam para a gente. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Até, assim, por exemplo, eu estou fazendo com os meus alunos, em nenhum momento a gente fica destacando quem ganhar e pronto. Não, todo mundo tem que se ajudar. Tem questão de ponto extra para quem está se ajudando também. Aquele aluno, ele ajudou no grupo do fulano. Então, já que ele ajudou no grupo do fulano, ele vai ganhar mais coisa porque ele ajudou em 2 grupos. Então, assim, a gente tenta colocar mais instinto colaborativo do que esse instinto competitivo ruim, porque a gente sabe que isso é ruim. Eu mesmo nunca participei de competição porque sempre me jogavam muito para baixo. Sempre falavam que eu não ia dar conta. É muita pressão, não pode. E eu, assim, eu aceitei aquilo para mim. E depois que eu fui conhecer, eu falei, não é bem assim. Você pode fazer um negócio legal, você pode se divertir. Mesmo que você fique cansado, virando noite, você pode se divertir também. Então, acho que vai mais realmente das pessoas que estão com você do que... E do objetivo da competição. E do objetivo da competição, de realmente não ficar aquela questão assim, nossa, só quem ganhar que é bom, sabe? Então, acho que vai muito disso. Até meio que não deu por causa do tempo para eu contar um pouco da história de eu ter entrado em competições, mas como eu falei, eu era uma pessoa que não conseguia conversar com outras pessoas, eu não era um exemplo de confiança. Eu não queria ir para a competição no início, mas o time que eu entrei era muito receptivo. Isso vale para a competição acadêmica, mas vale para o trabalho também, sabe? Quando alguém está entrando numa empresa nova e tudo mais, ela, às vezes, a depender do perfil da pessoa, ela não vai se sentir tão bem-vinda lá. Então, ajudou muito a equipe que estava comigo de falar, não, você pode contribuir sim, vamos lá, você pode ajudar sim. A galera era muito boa, tem até o Fagner que está aqui, que foi uma das pessoas que me incentivou muito, e eu me senti importante. Eu acho que a galera que está com você também tem que te ajudar a você se sentir parte daquilo, né? Acho que as empresas hoje em dia têm uma cultura muito de aqui a gente é legal, e não sei, nossa, bati o microfone. Aqui a gente é legal e tal, mas para a pessoa se sentir parte daquilo, né?
Deixa eu só ganhar um tempo, então, aproveitar que vocês são YouTubers, falando sobre esse tema, e não é um tema muito comum de a gente ver, quer dizer, qual é a maior... O que o pessoal que vai atrás do canal que vocês sentem, que às vezes nem é quem é especificamente da área, o que eles estão buscando, quem vai consumir o material de vocês? Incentivo, eu acho. É sentir que pode, porque, sem querer, o Peixe Babel acabou virando símbolo de representatividade. Porque a gente é mulher, eu sou nordestina, apesar de ter perdido o sotaque já. Mas, enfim, o pessoal chegava lá falando assim, nossa, eu não achava que eu era capaz, mas aqui eu vi que eu consigo e tal. Então, eu acho que a galera que acompanha, além do conhecimento técnico que a gente passa no canal, eles também estão procurando esse empurrãozinho a mais para ver que todo mundo pode fazer parte. E a gente sempre tenta deixar isso muito claro lá. E de vez em quando a gente recebe assim, alguns depoimentos, né? Eu escolhi o meu curso porque eu achei muito legal o que vocês faziam. Ou teve um Enem, acho que de 2 anos atrás, que um monte de gente veio falar com a gente, nossa, a gente usou o vídeo de vocês para redação do Enem. E a gente, uou! Poxa, obrigada, sabe? Então, é muito disso. Acho que é muito de inspiração e representatividade. Oi, fantástico. Não, eu queria fazer um comentário relativo à sensação que as pessoas têm quando você vai participar de uma competição e o perigo é assim, se você sentir que você vai ser esmagado, né, esse tipo de coisa. Aí eu só queria compartilhar o seguinte, eu sou um dos organizadores da Olimpíada de Matemática da Unicamp. E aí, se você for parar para pensar, a sensação que você vai ter é que, assim, nossa, esse é o tipo de exemplo de competição que as pessoas vão ficar meio frustradas, que só uma pequena quantidade vai ganhar medalhas, coisas desse tipo. Aí é o seguinte, a Olimpíada que a gente organiza, ela não é, do ponto de vista de Olimpíada de Matemática, extremamente especializada, como a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Matemática, é super técnica, é só a galera que vive disso aí consegue ir bem. E aí, o que a gente faz é assim, primeiro a gente tenta premiar bastante pessoas e são divididos em 3 fases. Então, uma maneira de que as pessoas se sintam confortáveis e felizes em participar e prestigiadas, e a gente tenta trazer o máximo de pessoas possíveis para as próximas fases, entende? Exatamente para que a Olimpíada ela seja uma motivação para os alunos e não aquela coisa assim meio frustrante, né? Então, é só isso que eu queria compartilhar aí, de que, de fato, é difícil, aí, principalmente relativo à competição, como é que você faz esse jogo de deixar todo mundo estimulado. A gente já passou um formulário para o pessoal e, de fato, o que eles colocam é assim, porque a gente percebe que tem a sensação de ganhar, entendeu? Então, assim, isso ilustra que as pessoas que estão participando, elas sentem que, olha, eu tenho chance e mais ou menos está um pouco dependendo de mim, não é que eu fui atropelado por alguém, eu estou competindo, né? Eu acho que isso, assim, psicologicamente é importante. Eu insisto que você ter um ambiente receptivo é tudo, porque eu já fiquei em 19º na competição que eu participei uma vez, e só o fato de você ver que está todo mundo ali falando, como é que a gente pode te ajudar aqui, fala aí, você precisa disso, eu já terminei o meu, eu posso te ajudar a fazer o seu, e eu ficava assim, tipo, nossa, não, chega aí, eu cresci muito lá, mesmo eu tendo ficado em 19º, aquilo ali não ficou tão marcado para mim, quanto a galera falando assim, nossa, seu código está morrendo lá, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada? E eu fiquei, tipo, sabe, eu me senti bem-vinda, eu senti que, não é que eu tinha perdido nada, eu tinha aprendido uma coisa nova, sabe? Então, eu acho que uma comunidade tão receptiva assim faz toda a diferença. Então, se essa galera que às vezes não vai ganhar nada, nem medalha, nem nada, mas sentir que ganhou alguma coisa para ela, aprendeu alguma coisa nova, descobriu alguma coisa nova, eu acho que já é uma vitória pessoal, assim. Eu dou pizza para os meus alunos. Deixa eu ajudar nessa polêmica das competições. Eu estou team leader da equipe brasileira para a International Physicists Tournament, que vai acontecer em Varsóvia no mês que vem, se o coronavírus permitir. E a experiência de montar uma equipe aqui da Unicamp, participar da eliminatória nacional, e agora a gente está se preparando para a etapa mundial, teve um aprendizado de soft skills. Eu gostei muito de vocês terem mencionado isso, que é sempre muito desprezado na formação de exatas aqui. Quer dizer, os bons alunos de física são os que sabem resolver hamiltonianas complicadas, integrais difíceis, e que, de preferência, competem com os colegas. Né? Então,
ter formado uma equipe, ter tido inclusive uma equipe de apoio, que a gente fez uma disciplina para isso, mudou completamente a própria atitude deles perante o que é física, né? O que é ciência, como é que a ciência se desenvolve. Então, eu acho que, ao contrário, a gente tem muito pouca participação em competições de conhecimento, porque você não está competindo com os colegas, você está competindo para aprender. E é muito importante. Isso é uma coisa que é muito desprezada na formação tecnológica aqui no Brasil e que é muito valorizada na formação tecnológica em outros países. Não tenho nada a acrescentar, concordei com Exatamente tudo. isso. Eu fiquei preocupado com a pergunta do Rafael, por isso que eu estou insistindo. Que competição pode ser prejudicial no sentido de ansiedade, né? Ah, sim. Não, eu só levantei porque eu não gosto de competição, mas não quero dizer que seja ruim. Eu quero que vocês me convençam. Estou convencido. Gente, obrigado. Obrigada demais. Por favor. Obrigada, gente. Pessoal, aplausos para... Obrigada. Gente, aplausos. Obrigado, Jamila.